Há momentos na vida em que você tenta fazer o bem, anda corretamente, evita confusão, guarda seu coração, e mesmo assim parece que o mundo se vira contra você. Já se sentiu assim? Como se cada passo certo despertasse resistência. Como se pessoas que você nunca feriu se levantassem contra você. Pois existe um princípio espiritual que muda tudo. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, até os inimigos são obrigados a baixar as armas. Hoje, meus queridos irmãos que acompanham o canal Conselho do Dia, na oração da manhã, vamos mergulhar profundamente em Provérbios 16, 7, uma das declarações mais poderosas e, ao mesmo tempo, pouco compreendida na vida cristã. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, Ele faz até que os seus inimigos tenham paz com Ele. Esse não é apenas um conselho, é uma promessa. É uma lei espiritual tão verdadeira quanto a gravidade. Quando alguém alinha seus passos, suas escolhas, sua conduta e seu coração com o que agrada a Deus, algo no mundo espiritual se move. Hostilidades se desfazem. Ataques perdem força. O que era perseguição se torna silêncio. E o que era conflito se transforma em paz. E muitas vezes, Deus faz isso sem você perceber, sem você ter que lutar, discutir, provar ou se defender. A paz não vem porque seus inimigos mudaram. Vem porque você mudou de posição espiritual. Mas o que significa caminhos que agradam ao Senhor? Não estamos falando apenas de comportamento moral ou boas obras. Estamos falando de direção. Caminhos são escolhas. Caminhos são reações. Caminhos são atitudes quando ninguém está olhando. São decisões feitas no secreto. Agradar ao Senhor é andar em integridade quando seria mais fácil ceder. É escolher a verdade quando a mentira parece mais confortável. É abandonar a vingança quando o coração pede retaliação. É manter o espírito quebrantado quando o orgulho tenta comandar. É resistir ao mal sem se tornar parte dele. É caminhar com Deus, não apenas falar sobre ele. E quando alguém vive assim, Deus intervém. Ele coloca sua mão sobre o ambiente ao redor dessa pessoa. Ele toca na consciência de quem tenta atacar. Ele desarma resistências invisíveis. Ele cria um clima de honra onde antes havia hostilidade. Não porque os inimigos foram convencidos, mas porque a presença de Deus altera o cenário. Quando você agrada ao Senhor com seus caminhos, você não precisa entrar em guerras que não são suas. Deus vai na frente por você. A Bíblia é repleta de exemplos que confirmam essa verdade. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado, preso. Mas seus caminhos agradavam ao Senhor. E o que aconteceu? Deus inclinou o coração de Potifar. Deus inclinou o coração do carcereiro. Deus inclinou o coração de Faraó. José não precisou se vingar. Deus gerou paz onde havia intenção de destruição. E Deus o honrou na hora certa. José não venceu inimigos com espada, mas com fidelidade. Outro exemplo é Davi. Mesmo ungido rei, perseguido por Saul, tratado injustamente, Davi escolheu caminhos que agradavam ao Senhor. Ele teve oportunidades reais de matar Saul, mas não fez. Escolheu honrar, escolheu temer a Deus. E o que Deus fez? Desarmou o coração de Saul em vários momentos. Colocou palavras de arrependimento na boca de quem perseguia Davi. Fez o inimigo reconhecer a unção que Davi carregava. Não foi Davi quem conquistou a paz, foi Deus. Daniel também caminhava com integridade. Seus inimigos eram conspiradores, invejosos, armavam ciladas, manipulavam o rei. Mas Daniel mantinha seus caminhos diante do Senhor. Ele não se rebaixou ao nível dos que o atacavam. Não tentou se vingar, não tentou se defender. Ele apenas permaneceu fiel. E Deus virou o cenário. Fez o rei se entristecer pelo decreto injusto. Fez leões famintos perderem o apetite. Fez aqueles que conspiraram serem expostos. Deus entregou paz onde havia ameaça. O padrão é o mesmo. Quando os caminhos agradam ao Senhor, Ele assume a guerra. Ele redireciona corações. Ele neutraliza ataques. Ele transforma o ambiente. Mas isso traz uma verdade que precisamos enfrentar. Às vezes, estamos pedindo a Deus paz externa quando não há obediência interna.
A paz com os inimigos não começa com Deus mudando pessoas. Começa com você mudando a si mesmo. Começa com arrependimento, santidade, entrega, maturidade espiritual. Começa com decisões diárias: perdoar, abençoar, evitar brigas desnecessárias, não reagir por impulso, cultivar mansidão, fechar a porta para a fofoca, escolher palavras que constroem e não alimentar raiva no coração. Caminhos que agradam ao Senhor são construídos com disciplina e temor. É por isso que muitos não vivem essa promessa, porque querem a paz, mas não querem os caminhos. Querem que Deus intervenha, mas não querem se alinhar. Querem que o inimigo mude, mas recusam mudar o próprio coração. Mas Provérbios 16:7 não diz: quando o homem pede paz ao Senhor. Ele diz: quando os caminhos do homem agradam ao Senhor. A paz é consequência, o caminho é decisão. E talvez você esteja enfrentando pessoas difíceis na sua vida agora. Talvez seja alguém no trabalho que tenta te provocar. Talvez seja uma pessoa da família que sempre interpreta tudo da pior forma. Talvez seja alguém que te inveja, que te ataca pelas costas, que tenta prejudicar sua reputação. Talvez seja alguém que nunca te deu motivo para ódio, mas insiste em criar conflito. E você está cansado, exausto, frustrado. Em alguns momentos até questiona Deus: por que isso está acontecendo se eu não fiz nada? A resposta é simples, mas profunda. Deus não está apenas resolvendo conflitos externos. Ele está moldando seu caráter interno. Ele está te ensinando a caminhar com Ele acima do nível humano das circunstâncias. Ele está te treinando para viver em uma dimensão onde você não depende da mudança de pessoas, mas da mudança de sua própria postura espiritual. Deus não quer apenas te livrar de inimigos. Ele quer te elevar a um nível onde inimigos não têm mais poder sobre sua paz. E lembre-se, paz com inimigos não significa amizade, não significa proximidade, não significa reconciliação emocional. Significa ausência de guerra. Significa que Deus tira a força de quem tentava te atingir. Significa que Deus coloca limites invisíveis. Significa que Deus fecha a boca de quem falava injustamente. Significa que Deus impede ataques antes que cheguem até você. É uma paz que você não precisa negociar. Ela vem do alto. Mas para viver isso, você precisa fazer uma pergunta sincera. Meus caminhos estão agradando ao Senhor? Meus pensamentos agradam? Minhas reações agradam? Minhas respostas agradam? Minha postura diante das injustiças agrada? Minha maneira de tratar pessoas difíceis agradam? Minhas intenções agradam? Porque quando os caminhos agradam, Deus reage. Mas quando os caminhos não agradam, não há promessa de paz. Irmãos, se essa mensagem está tocando o seu coração, declare o seguinte nos comentários: Pai, eu vou andar nos teus caminhos. Talvez você esteja lutando com comportamentos impulsivos. Talvez esteja reagindo com agressividade. Talvez esteja alimentando mágoas que impedem Deus de agir. Talvez esteja tentando resolver conflitos com força humana em vez de forças espirituais. E isso impede a promessa de se manifestar. Mas hoje Deus te chama de volta. Te chama para alinhar caminhos, para ajustar rotas, para entregar o controle, para limpar o coração, para tratar o próximo com misericórdia, para andar em sabedoria, para agir com o temor do Senhor. Quando você muda seu caminho, Deus muda seu ambiente. Quando você abandona o peso, Deus remove a guerra. Quando você honra a Deus, Deus te honra diante daqueles que se levantam contra você. Há uma paz que nenhum inimigo pode impedir. Há uma proteção que nenhum ataque pode romper. Há um descanso que nenhuma língua pode roubar. E tudo isso começa com um caminho que agrada ao Senhor. Hoje Deus está te chamando para viver esse versículo. Não como teoria, mas como um modo de viver. Ele está te dizendo: apenas alinhe seus caminhos comigo. Deixe o resto nas minhas mãos. Pare de lutar batalhas que não são suas. Pare de se desgastar tentando convencer, explicar, se defender, agradar pessoas que nem deveriam influenciar seu coração. Apenas agrade ao Senhor. Apenas caminhe em integridade.
Apenas siga o caminho da paz interna. Apenas honre a Deus com suas atitudes e Ele fará o resto. Meus irmãos, para selar essa mensagem, convido-lhes a rezar um Pai Nosso com toda a sua fé, que diz assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixes cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. E hoje eu declaro sobre sua vida: Deus vai silenciar vozes que te atacam. Deus vai desmanchar planos ocultos contra você. Deus vai transformar ambientes que antes te intimidavam. Deus vai gerar paz onde você nunca imaginou. Não porque seus inimigos mudaram, mas porque seus caminhos tocaram o coração de Deus. Escolha agradar ao Senhor. Escolha caminhar com Ele. Escolha o caminho da obediência. E Ele colocará paz onde antes havia guerra. Essa é a promessa. Essa é a palavra. E esse é o tempo de vivê-la. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas orações diárias de fé e de transformação. Declare assim nos comentários: a partir de hoje vou andar com Deus e Ele me protegerá em todos os meus caminhos. Amém. Até amanhã, meus irmãos.